Leitores, bem-vindos a mais um episódio do Leitor 42. Antes de rodar a vinheta, já deixa o like aí embaixo. Se inscreve caso você seja novo, bem-vindo. E ativa o sininho também. A gente tá fazendo vídeo toda terça. O vídeo geralmente sai às 19 horas, mas o sininho já te avisa, você não precisa ficar lembrando. E também se a gente lançar vídeo novo, né? Quem sabe a gente não cria mais conteúdo aí. Já estamos pensando em umas ideias. Então faz isso tudo aí que eu falei e roda a vinheta agora. Finalmente chegamos a dezembro, né? Então vou falar de um livro aqui que se passa no Natal. Já tô no clima, já é Natal na Líder, então pode ser Natal aqui no canal também. E eu não sei se eu tenho outros livros de Natal, mas eu vou procurar aqui. Mas já fica essa dica aí pra você ler com as crianças. Reúne as crianças, assim, pega as crianças de 4, 5 anos e lê essa história com elas na sala. Não, tô brincando, gente. Não leia esse livro com crianças. Mas esse livro realmente se passa no Natal, então a gente já tá entrando no clima aqui. Quem quiser mandar um chapeuzinho de Papai Noel pra eu usar, a gente ainda vai gravar os vídeos do resto do mês, então de repente a gente entra mais no clima. Essa camisa aqui é de, sei lá, sorvete. Eu não tenho camisa de Natal, então botei uma camisa de neve. A gente tem aqui essa cultura doida de Natal representa a neve, né? Tipo assim, Natal no hemisfério sul é verão, né? A gente deveria estar, sei lá, de regata e boné. Mas enfim, vamos falar do livro. Bom, essa semana nós vamos falar de O Menino que Desenhava Monstros. Mais um livro da Darkside, né? Eu sou muito fã deles. Já falei de algum livro deles aqui. Agora eu não lembro, mas se não, aqui tem os livros deles, que eu vou falar com certeza. Esse aqui eu sei que eu não falei, eu vou falar de todos esses. Esse livro é de 2014, ele foi publicado lá fora pela editora Picador, não conheço, eu vi isso na internet. E saiu em 2016 aqui pela Darkside. E assim, eu vou tentar botar aqui a capa dos 2014, é um livro super sem graça, assim, visualmente. E esse aqui, nossa, ele é lindo, né? Fantástica a edição da Darkside, eu sou muito fã deles mesmo. E ele é todo em relevo, ele tem a textura, tem esse marcador de páginazinho deles, tem um monte de livro deles. Tem até desses 3 aqui que estão aqui no canto, 2 deles tem essa marcação, esse marcador de página também. Então, assim, eu peguei uma promoção na Amazon, achei o livro bonito e comprei, eu vou ser bem sincero. Aliás, já fica uma dica, não leia a sinopse, assim, eu vou contar aqui um pouquinho do livro, mas eu não vou contar alguns detalhes que a sinopse, pra mim, ela estraga um pouco da surpresa do livro. Então, se você quiser confiar em mim e ler esse livro, eu acho bacana. Mas eu tava falando da Amazon, aliás, eu comprei 4 livros, né? Porque eu comprei esse livro, eu comprei 4 livros da Darkside. 2 eram bem famosos, é o Frankenstein, que tá aqui, o do Edgar Allan Poe, que tá aqui nas profundezas da prateleira, esse do Menino e esse livro aqui do Demonologista, se não me engano é o nome, não vou pegar agora pra ver. Esse do Exterminador eu comprei depois. Os 4 livros passou o total de R$100, deu uns 100 e pouquinho, só que tinham 2 na pré-venda. O do Edgar Allan Poe eu comprei na época da pré-venda, ou do Frankenstein. Um deles estava na pré-venda. E aí a Amazon, não cobra frete, porque passou de R$100, e a Amazon mandou os livros que já tinham sido lançados, e depois mandou da pré-venda. Ela não segurou pra usar um frete só, sabe? Eles não cobraram frete extra e me mandaram os 2 separados. Então a Amazon paga nós. Mas falando do livro em si, né? E outro detalhe, antes de eu entrar na sinopse, eu cheguei a dar uma olhada aqui dentro, eu não vi gramatura do papel, até porque se eu visse um valor também eu não entendo disso, então não ia querer dizer nada. Mas se você estiver numa livraria e você tiver a oportunidade de pegar um livro desse aberto, deixa eu mostrar ele aberto aqui numa cena, tem uns rabiscos aqui, isso tem tudo a ver com o tema do livro. Se você tiver a oportunidade de ir numa livraria e passar a mão nele, ele parece um pergaminho, o papel é muito grosso, eu tô falando isso como um elogio mesmo. A qualidade da impressão dele tá fantástica. Ele tem um visual, aqui no final do livro também, ele tem um visual todo rabiscado no livro, né? E aqui no final do livro, ele tem um espaço pra você desenhar. Você desenhar seus sonhos, seus pesadelos, desenhar alguma criatura que você acha interessante. Tudo isso conversa com a sinopse do livro, né? Eu recomendo que você não desenhe, eu não vou desenhar porque eu não desenho muito bem, mas se você quiser desenhar, eu recomendo que você espere e leia o livro pra você entender o porquê que isso aqui faz parte do livro. Então, falando da sinopse propriamente dita, o protagonista do livro é o Jack Peter, que é uma criança de 10 anos, é o menino que desenha os monstros. Ele não é diagnosticado no livro como autista, mas ele é aquele autista da cultura pop. Hoje em dia, até se fala um pouco mais sobre esse assunto, que não é assim, é um pouco estereotipado. Aí, eu não sei, de repente você conhece alguém autista ou você é autista e talvez você leia e ache um pouco estereotipado. Me diz aí embaixo, porque eu realmente não conheço, eu não tenho essa informação. Pelo que você lê, ele parece aquele autista dos filmes, aquela pessoa que é isolada, não procura contato, né? Então os pais dele têm dificuldade
dificuldade de se comunicar com ele, só que acaba agravando a situação dele e ele desenvolve agorafobia. Então ele tem medo de sair de casa e aí ele acaba ficando mais recluso, para de frequentar a escola, os pais dele tentam levar ele ao psicólogo, né, para que ele tente sair um pouco desse casulo que ele tá. Conforme você vai vendo o ponto de vista do menino, tem os pais dele e tem o menino, né, você vai vendo o ponto de vista dos dois. Você vai pensando assim, até que ponto ele é realmente recluso e ele não gosta de conversar com os pais, ou ele não se comunica com os pais porque os pais não dão credibilidade ao que ele fala e não respeitam ele como um ser humano diferente deles e com os próprios pensamentos. Não é só uma criança genérica, é uma pessoa que pensa por si própria, entendeu? E até que ponto ele tem medo de sair de casa porque ele tem um problema mesmo na cabeça, ou realmente tem alguma coisa lá fora que tá deixando ele com medo, né? Ao longo do livro você vai começando a dar razão pra ele, entre aspas. E aí eles apresentam uma outra família, que são os Weller, ou Wheeler, não sei, mas acho que é Weller, é um S só. E eles têm um filho que é o Nick, que é da mesma idade do JP, como eles chamam no livro, o menino. E ele é basicamente o único amigo do Jack Peter, porque ele não frequenta mais a escola e tal. E os pais do Nick meio que obrigam o menino a visitar o JP e fazer uma amizade com ele, porque os pais são amigos entre si. A relação dos pais é um pouquinho complexa, na verdade, né? Os dois casais. Explica um pouquinho melhor no livro, eu não vou entrar nesses detalhes agora. Como os casais são amigos, eles querem que os filhos sejam amigos, então o Nick é meio que o único amigo do JP. Inclusive, o Nick, ele é mais importante até do que os pais do JP, porque ele tá no clímax do livro, porque no final, como o livro se passa na época de Natal, né? Os pais do Nick viajam, vão fazer um cruzeiro e deixam ele na casa do JP. Então o clímax do livro são os dois meninos juntos. O JP, ele sempre teve obsessões, é um garoto que ele é obcecado sempre com alguma coisa. E aí ele já teve jogos de tabuleiro, livros, diversas coisas. E agora ele é obcecado por desenhar. Até aí tudo bem, toda criança gosta de desenhar, mas o Nick percebe que os desenhos dele começam a estar meio sombrios, começam a ficar muito assustadores e muito bem feitos. O garoto desenha muito bem. Conforme as criaturas vão aparecendo lá fora, né? Isso eu não tô entregando tanto a trama assim do livro. Eles começam a ver umas coisas esquisitas lá fora e os desenhos que ele faz estão relacionados ao que ele tá vendo lá fora. Então, assim, realmente dá a entender que o menino tá vendo coisas que os pais não estão vendo e ele tá só desenhando coisas terríveis que ele tá vendo lá fora. Como eu falei, é um livro de terror, então assim, não sei se é muito pra criança, não é nada tão pesado, ele é mais leve até do que o Caixa de Pássaros, que eu já falei, né? E é o segundo livro de terror que eu leio. Acho que dá pra ler com 13, 14 anos, só não vai ler pra uma criancinha mesmo. Ele é pequenininho, tem 250 páginas de texto mesmo, né? Porque tem aquela parte com desenho e tudo. Então, dá pra ler aí. Eu acho que eu li uns 3 dias, li rapidinho. O ritmo no início, ele é um pouco lento. Eu ainda não conheço tanto terror, né? O segundo ainda, mas assim, eu acho que o ritmo no início é um pouco lento pra ele realmente desenvolver os personagens com calma e mostrar o relacionamento dos 6. Depois aparece um outro personagem secundário, mas os 6 são os principais, né? Os pais do JP e o JP, os pais do Nick e o Nick são os que realmente importam no livro. Eu acho que ele faz isso, ele desenvolve muito esses personagens para que quando aconteça alguma coisa com eles, você realmente possa se importar com os personagens. Então ele consegue passar isso bem no livro, mas o início ele é um pouquinhozinho arrastado. Talvez você leve um pouquinho mais de tempo para passar pelo início, assim. O finalzinho, as últimas 50 páginas é um ritmo mais frenético mesmo. Bom, o livro tá recomendado, como eu falei, apesar do início ser um pouquinho lento, ele realmente pega o embalo no final. O finalzinho mesmo, como eu falei, não leia a sinopse e não faz aquilo. Eu já vi isso, tem gente que às vezes lê a última página pra ver a conclusão. Não leia o final do livro, porque o final do livro, ele realmente tem uma surpresa bacana. Apesar do livro como um todo, assim, o desenvolvimento do livro ser um livro apenas ok, digamos assim, ele é bom, mas não é incrível. O final do livro é surpreendente e pra mim ele pega o resto do livro e coloca assim na nota mais alta. Então tá recomendadíssimo. Eu vou falar de outros livros de terror, inclusive se você tá vendo algum aqui que você queira que eu leia primeiro, já comenta aqui embaixo, porque eu não vou fazer 3, 4 livros de terror seguidos. Vou ficar muito tenso pra isso. Eu sou muito ansioso, não vou conseguir ler 4 livros de terror seguidos. Então comenta aqui embaixo qual que você achou mais interessante. E se você gostou desse, se você já leu de repente, se inscreve no canal. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo. A gente tá aqui toda terça às 19 horas e a gente se vê semana que vem.